Ariston Music. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com essa proposta de plano B, mas não tem problema, na educação, nós sabemos que o improviso é a nossa principal ferramenta de trabalho, não é mesmo? Nós acabamos nos pautando naquilo que a gente conhece e improvisa e garante que a comunicação é feita. É uma satisfação para mim poder fazer parte deste momento e gravar esse vídeo, compartilhar com vocês um pouco da minha vivência, um pouco daquilo que eu fui construindo no decorrer da minha vida pessoal e da minha vida profissional, porque as situações, elas se imbricam e a gente vai aí fazendo, criando uma proposta de vida e uma proposta de profissão que caminham paralelamente. Então, boa noite, eu sou a professora Elaine, eu trabalho com crianças na educação infantil atualmente e sou formadora e já tive, durante 7 anos, desenvolvendo algumas funções na Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, dentre as quais eu destaco uma encarregadoria que lidava justamente com as questões étnico-raciais, que é o mote da nossa conversa. Bom, para hoje eu pensei o seguinte, quando eu recebi o convite, Jorge, agradeço o convite, é uma satisfação poder colaborar. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando e retomando algumas coisas da minha vida, e fiquei pensando que eu tinha que criar um título, até para que a gente possa ir percorrendo essa narrativa a partir dessa proposta. E foi aí, Jorge, que eu pensei o seguinte, acho que nós podemos trabalhar com diálogos sob a cor da vida. Quando eu digo isso, pessoal, estou querendo dizer o quê? Que cores, que nuances, como é que nós, enquanto seres humanos, trabalhamos e podemos nos sentir ou nos ver no direito de sobrepujar outro ser humano pela cor? Que sentido faz isso? Isso não tem lógica, isso não faz sentido. E aí, nas minhas reflexões, e aí até agradeço, porque é bom a gente parar algumas vezes para a gente retomar alguns conteúdos, eu penso que hoje a nossa proposta é um diálogo sobre a cor da vida. É isso que eu venho trazer para vocês, espero de coração contribuir para o trabalho da escola. Bom, vamos lá. Pensando nisso, eu acho que para dialogar, eu fiquei com muita vontade de trazer 2 referências que são muito importantes, tem várias que vão pautando aí a nossa formação, mas neste momento, eu achei que era preponderante trazer 2 referências, e essas são culturais, e são culturais no sentido de abranger um número maior de pessoas e possibilitar que a presença deles possa significar a presença de outros tantos. Então, eu penso e peço licença para trazer para este diálogo Elza Soares e Emicida, que eu tive aí a ousadia de trazer para essa conversa, então o nosso diálogo vai ser um pouco nesse sentido, ok? Bom, vamos lá. Começando com Elza, ainda guardo o direito de um antepassado de cor, brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado de cor. E Emicida, ele vai responder a Elza dizendo o seguinte: Elza, eu sonho mais alto que drones. Combustível meu? A fome. Para arregaçar com um ciclone, entendeu? Para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. E nesse sentido, esse diálogo que eu provoquei de Elza e Emicida, eu quero trazer que, assim,
que a nossa existência, que a minha como professora e educadora há 32 anos, no ensino público, possa fazer com que o nosso dia, que o nosso hoje, não seja só uma forma de dizer disfarçado de dizer de mudança, né? Que amanhã não seja o ontem com o mesmo nome. Nós não vamos aceitar, nós não iremos mais aceitar. E nós que somos da educação, na temática que o professor propôs, de trazer a questão de gênero e de raça, nós que somos mulheres da educação, temos o compromisso social, de qualidade social, de trazer essas discussões à tona, para que a gente possa pensar na formação do ser humano completo, do ser humano que tenha capacidade de respeitar o outro com as suas diferenças. Então, um pouco essa ideia do diálogo que eu quis trazer, eu vou contar umas coisinhas minhas. Tudo bem? Vocês estão dispostos a ouvir? Espero que sim. Vou tentar contar de um jeito que fique legal, tá bom? Bom, vamos lá. Diálogos sobre a cor da vida. Eu queria começar trazendo novamente o Emicida, quando ele fala assim: eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. Para mim, isso tem um efeito muito grande em relação às ancestralidades e às nossas heranças, aquilo que nos promove enquanto seres viventes, culturais, científicos, históricos que somos, né? E com a característica do que eu não estou aqui sem ter uma história que me embase, que me dê sustentação, principalmente, né? A minha presença aqui hoje, conversando com vocês, tem toda uma ancestralidade por trás, que vem colaborar para que a gente seja o que nós somos hoje, né? Então, esse primeiro diálogo que eu quero trazer para vocês, ele tem um pouco esse mote da ancestralidade. Bom, eu queria contar para vocês, rapidamente, nesse papo, um pouco da questão da ancestralidade e religiosidade. Eu estava na Secretaria de Educação, junto com uma companheira nossa, Grace Luciana, que esteve falando com vocês há um tempo atrás, e nós tivemos o privilégio de estar na Secretaria de Educação em 2010, quando nós pudemos trazer para o bojo da Secretaria da Gestão Pública Municipal a discussão das questões étnico-raciais. Estávamos no começo da discussão dessas duas leis que vocês estão vendo aí, a gente não vai ficar falando de lei, mas a 10.639 é muito significativa para nós e para a educação, porque ela vem dizer que passa a ser lei, e só passa a ser lei porque é difícil de cumprir, mesmo sendo lei, né? Sabemos disso, mas o quanto os sistemas de ensino precisariam se adequar e promover discussões que pudessem garantir às crianças, às comunidades afrodescendentes e às indígenas o papel de significância na sociedade, e não de invisibilidade, como a gente tem no histórico da educação, infelizmente, no Brasil. Bom, com isso, nós criamos um fórum e demos um feliz nome de Carolina de Jesus, que é uma personalidade queridíssima, que nós tivemos a oportunidade de ouvir a filha, umas 2 semanas atrás, numa live, e trouxe um pouco mais desse universo mágico, encantador e absolutamente de luta da Carolina de Jesus. Então, o nosso fórum, que tem aqui no lado nesse banner, ele teve uma importância muito grande para ajudar, enquanto poder, não só poder público municipal, mas na possibilidade de juntar a sociedade civil e de criar aí um espaço de discussão e de acompanhamento da implantação das 2 leis no sistema de educação de São Bernardo. Nas ações, assim, destacando rapidamente para vocês, este fórum, ele acompanhava
a implementação de lei nas escolas. Ele tinha também a função de combater o racismo, ajudar a promover ações de combate ao racismo e à intolerância e todas as outras formas de discriminação. E ele discutiu, sim, muitas políticas públicas que garantissem essa diversidade, que garantissem, principalmente para as populações negra e indígena que nós temos em São Bernardo do Campo, essa discussão, tá? Promovendo, através de palestras, cursos, aí eu vou contar um pouquinho mais para vocês dali para frente, tá? Bom, uma das ações importantes que eu queria trazer para vocês, ela tem a ver com a religiosidade, e quando a gente fala das matrizes africanas, a gente não pode desconsiderar o quanto as religiões afrodescendentes, elas estiveram e estão marginalizadas em nossa sociedade. Em São Bernardo não era diferente, não é? Muito pelo contrário, diria, né? E então, uma das ações que o Conselho moveu foi de fazer um mapeamento, até para que a gente pudesse promover uma situação de coletividade, de pertença para os grupos, para as pessoas que são das religiões afrodescendentes de matrizes africanas. Então, foi muito importante essa ação, tá? E ela trouxe imagem, som e textos históricos, muito importante também. Bom, e aí a gente vai caminhando um pouco mais nesse diálogo, espero que vocês estejam saboreando um pouco dessa experiência, porque, digo saborear porque passa pelos sentidos, e a educação, ela é, em sobremaneira, uma possibilidade de afetar, e quando se afeta, precisa pensar em sentidos amplos e múltiplos, assim como as linguagens. No diálogo sobre a cor da vida, eu trago Elza, numa produção que ela fez, que saiu, que foi lançada este ano, no dia 20 de novembro, que diz o seguinte: e disse para eu ter muita paciência, da tolerância nasce a flor, vê se manca e volta depressa, não me deixa assim, sofredor. Eu disse para eu ter muita paciência. Da esperança nasce a flor. Vê se manca e volta depressa, não me deixa assim, sofredor. E por que eu trouxe essa fala de Elza neste momento? Porque ela traz aqui, no jogo de palavras, a tolerância e a esperança. Né? E eu penso que esses são eixos importantes para a nossa discussão, que vamos trazer agora, né? Principalmente porque o tolerar e a esperança, eles podem ter uns sentidos absolutamente contraditórios, dependendo da nossa posição na sociedade, nossa posição crítica na sociedade, né? Eu não estou dizendo tolerar de aceitar, e nem esperança de esperar. Eu estou dizendo tolerância de poder sentir o tempo e agir conforme o tempo. E a esperança, muito na linha de que o professor Paulo Freire defende, a esperança do verbo esperançar, que não tem a ver com esperar, mas em agir, né? Então, é tempo de agir. Então, esse trecho de Elza vai trazendo para a gente que tempo é esse de agir. Que tempo foi e quais as escolhas nós fizemos para trazer, nesse diálogo sobre a cor da vida, a tolerância e a esperança. E para trabalhar em relação a essa questão, nós promovemos uma discussão e na nossa reflexão nós ficamos pensando nos professores, tá? Ficamos pensando nas professoras porque tem gênero, né? A educação tem gênero e a educação tem cor, que elas são, de sobremaneira, brancas e mulheres. Um número infinitamente menor, são homens e negros e negras. E essas professoras estariam ali com a discussão das questões étnicas, até promovidas pela Lei 10.639, né? E na nossa reflexão, nós percebemos que precisaria passar pelos sentidos. Eu preciso me afetar, eu preciso me dar, aceitar, ouvir, experimentar, sentir,
para que eu possa transmitir. E não existe educador que faça um trabalho baseado em fatos, em situações que não perpassaram necessariamente por ele, né? E foi um pouco nesse sentido que nós tivemos a grata, maravilhosa e linda presença da professora Rose Maria, que trouxe o curso de dança e ancestralidade e promoveu o quê? Uma discussão que passou pelos sentidos do corpo docente. Então, o diálogo agora é com o corpo docente, porque passou necessariamente pelos sentidos, pela sensação, pela dança, pelo ritmo, pelo pulso e pelo impulso, né? E ela desenvolveu esse projeto, Dançando a Vida, que era um projeto de dança e reflexão, reflexão e dança, as coisas não são dissociadas, muito pelo contrário, né? A professora Rose, ela consegue fazer isso com uma maestria surpreendente, e nós conseguimos atingir e afetar e impactar um grande número de professores na educação. Aqui tem uma imagem linda das professoras numa apresentação num teatro nosso de São Bernardo, que é o Senfop, o Espaço da Educação. Então, o curso de dança, ele tem essas características que vocês estão vendo aí, tá? Então, ele tinha, num primeiro momento, ele trabalhou com 60 professoras, com essa carga horária de 24 horas, e conforme essas professoras foram dançando e fazendo as leituras corporais próprias do movimento, elas foram se vendo e se transformando num grupo de pesquisa sobre corporalidade e ancestralidade africana. Isso foi genial, genial, porque nós pensamos assim, o grupo virou isso, o grupo ganhou liberdade, autonomia, né? Então, o grupo iniciou com a ação da secretaria, mas partiu e dançou sozinho por esse mundo, né? Então, é muito lindo, essa é uma apresentação que houve num evento da Undime em 2012. E nesse grupo de pesquisa, as professoras começaram a estudar. Então, era um estudo que passava pelo corpo e passava pela reflexão, da reflexão para o corpo e vice-versa, numa intersecção de possibilidades. Muito lindo, assim, eu visualizo contando isso para vocês, eu estou visualizando tudo isso de novo. E, bom, aqui, uma das produções que esse grupo criou foi uma kizomba. E aí, o convite para Kizomba foi num parque aberto, um parque grande que a gente tem que ter uma concha acústica, e foi um momento lindo de compartilhar com a sociedade as produções daquele grupo, tá? Então, aqui mais uma foto, olha as professoras lindas e bem trabalhadas, corporalmente bem resolvidas, e com muito pique para poder chegar na escola e trabalhar com as crianças, porque nós ficamos... um mote do nosso trabalho era envolver e pensar na formação dos professores. E a formação dos professores, ela foi abrangente e integral no sentido do ser humano completo, né? Então, esta é uma ação que a gente destaca muito, porque foi muito importante na nossa história, e muito importante na história dessas mulheres, essas mulheres que se descobriram como bonitas, como belas, como professoras, como artistas, capazes de comunicar, não só através da aula, mas através do corpo, através da dança. Então, essa descoberta, ela é fundamental, e ela tem toda a ver com a questão da ancestralidade, e esse resgate, essa busca da ancestralidade, que a professora Rose arrasou, e ela sempre arrasa, né? Então, é lindo, dá muito orgulho de contar isso, acho que ele tem muito a ver com esse papo que a gente pensou hoje, né? E aí, para começar um outro bloco de conversa, eu trago agora, respondendo a Elza lá, eu trago o Emicida, e esse livro Amoras, que a minha neta Alice ganhou, e que é lindo, vocês precisam ter, assim, é de uma sensibilidade, de uma beleza estética, de um cuidado no trato das palavras, e de como levar com sutileza e poesia possibilidades de reflexão muito profundas. Então, eu tenho loucura por este livro, e aí o Emicida vem, e ele fala através do Sérgio Vaz, aqui na parte de trás do livro dele, e ele diz o seguinte:
um livro que rega as crianças com um olhar cristalino, que quem sonha plantar primaveras para colher do fruto doce da humanidade. Então, com Amoras, nós vamos chegar nas crianças, porque a ideia era essa. A ideia era trabalhar o corpo docente para que esses pudessem trabalhar com as crianças. Um dos projetos, dos programas que nós implementamos, foi um de educação integral muito grande, chamado Tempo de Escola, que atingia ali 8.000 alunos em educação integral, em período integral, através da possibilidade de diálogos e linguagens variadas, artísticas, das mais diferentes formas, pensando no protagonismo infantil, principalmente, e na possibilidade que as crianças têm de poder utilizar outras linguagens para se expressar. Então, acho que isso é forte e a gente trabalhou muito, por isso a gente traz agora um pouco dos diálogos com a infância, caminhos e descobertas. Bom, esse é um evento, uma puxada de rede, é um pouco para vocês apreciarem, degustarem as lindezas e as vivências espetaculares que nós tivemos a oportunidade de compartilhar e de viver, né? Essas crianças que aprendiam com educadores sociais que vieram fazer parte do programa e que se depararam com uma educação fechadinha, uma educação quadradinha, que tem escolha de cor, que não é a negra, que tem escolha de gênero e que tem escolha de perfil de sucesso, né? E os educadores sociais chegaram carregados, lindos de diversidades, de cabelos, de corpos, de tatuagens, de linguagens variadas, e com muito mais proximidade das crianças. Então, eram homens e mulheres absolutamente enriquecidos nos aspectos culturais, científicos e de linguagens, que vieram compor o corpo educativo da escola. Então, o corpo, que era feminino, que tinha um perfil um pouco mais reservado, teve possibilidade de encontrar uma outra diversidade. Isso não foi fácil. Isso não foi nada fácil, isso foi um choque. Isso foi difícil, mas a gente foi crescendo com as possibilidades, né? Então, aqui nesse espetáculo, a gente se delicia com essas crianças e com esses professores para trazer um pouco para vocês dessas imagens nessa conversa. E aí, gente, nesse programa de Tempo de Escola, nós tínhamos muitas oficinas. Mas eu trouxe algumas aqui para destacar as questões étnicas, né? E essa de danças brasileiras, nós tínhamos 3.000 alunos nas mais diferentes regiões e territórios de São Bernardo do Campo, onde eles traziam para discussão, para reflexão com as crianças do ensino fundamental 1, as questões étnico-raciais e as questões de ancestralidade, como vocês podem ver nessa imagem maravilhosa, tá? E aí essa frase, no tocar, no dançar, no refletir a nossa ancestralidade africana, é evidenciada. Essa imagem, ela é muito elucidativa para a gente pensar nas possibilidades que essas crianças estão vivendo. Essas crianças hoje, elas estão lá no Fundamental 2, indo para o médio. Veja bem, que semente nós plantamos? Que discussão nós estamos suscitando? É nosso papel na educação. Nosso papel da educação não é só trabalhar com o ensino provisório, 1 ano e acabou. É a gente pensar que daqui a pouco aquele menino vai sair, ele pode ser meu companheiro como professor. Que oportunidades eu estou dando para esse menino, para que ele possa se expressar e para que ele possa ter oportunidades na vida. É um pouco de que fala o Emicida. A luta pela oportunidade, por espaço, vai ser lançado no dia 8, numa plataforma dessas, um documentário, um filme do Emicida, que é o Amarelo,
que é o trailer já dá loucura. Tem participação da Pablo, tem participação da Maju, e ele faz ele faz um sampler com a música do Belchior, né, que fala que eu tenho sangrado muito, né, que ontem eu morri, mas hoje eu não morro, que é lindo, lindo de ver o que ontem eu morri e hoje eu não morro. É resistência. É a oportunidade de aprender com os próprios caminhos que nós vamos trilhando, né? E os nossos caminhos passam pela ancestralidade, sim. Nós temos também 5.320 alunos com oportunidade de participar das oficinas de capoeira, né? E o quanto foi desafiador trazer a capoeira para dentro da escola. Como é isso? Vocês fazem ideia do que é ter esse universo da capoeira? Algumas pessoas tinham muita resistência, algumas pessoas tinham medo por conta das questões, dos preconceitos em relação à religião, né? E os diálogos, por isso eu volto a dizer que o mote tinha que ser esse, de dialogar. O diálogo foi constante, o diálogo com as famílias, o diálogo com as equipes escolares, o diálogo com os gestores escolares que colaboraram muito para a gente, no sentido de como que a gente vai trabalhar uma discussão conjunta com esses meninos, esses educadores que estão chegando, com essas crianças, e o quanto as crianças se viam representadas nesse corpo, nesse educador, que é parecido com eles, que mora provavelmente num lugar muito próximo a eles, né? Como que é isso? Como é que você se sentir representado? Isso é muito importante para a formação da personalidade, diria a Grace, que é a nossa amiga aí, que é psicóloga e que ajuda a gente a pensar um pouco nessas questões, como é importante você se ver, ter oportunidade de se ver, e se ver se tanto bem, sendo um educador, trabalhando com outras pessoas, né? Então, acho que a gente diz muito de oportunidades quando falamos dessas duas leis, tá? E aí, nessa parte que eu estou chamando de paleta de cores, eu vou deixando que as coisas, as nuances das cores, dos tons de pele vão se misturando. Tem um registro de uma professora, e ele é fundamental que a gente veja, porque ele vai dizendo o seguinte, ó, semana passada, eu fui para casa, a professora contando, hein? Comentando e pensando no que o educador preto falou sobre a sua oficina aos meus alunos. Quanto conhecimento, vivência e experiência passada de forma lúdica, divertida, significativa e integral. Confesso que quando tomei contato pela primeira vez com o tempo de escola, não simpatizava, via muita agitação, bagunça, criança fora do período. Hoje eu estou encantada. E esta é realmente a palavra. Estratégias pensadas, domínio do grupo, equipe com prazer em estar ali, propostas diferentes e, principalmente, lições de vida. E vai escrevendo mais o quanto é impactante, e aí a gente mede o impacto no nosso trabalho. Isso aqui é mudança. É uma professora que tinha resistência. É uma professora que ajudava a manter presente e atual a expressão de que a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado não vai ser mais a carne negra. A carne, essa música, essa obra de arte, muito bem interpretada por Elza Soares, ela vem mostrar para a gente o quanto nós precisamos ter espaços em todos os lugares, não só na cultura. Não é só cultural, mesmo porque cultura não é nunca só. Ela é absolutamente abrangente e ela tem a ver com territorialidade, ela tem a ver com pertença, ela tem a ver com ancestralidade, ela tem a ver com pessoas, com seres humanos, nessa paleta de cores que nós podemos ter. Tá? Então, foi um pouco essa discussão que a gente queria trazer. Bom, e aí, seguindo um pouquinho mais, para a gente já ir finalizando, os diálogos sobre a cor da vida, a Elza vem falar para o MC do seguinte:
Eu ainda guardo o direito de algum antepassado da cor, brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. E essa briga por respeito, por justiça, essa briga brava, essa briga pesada, ela precisa passar pela educação. E a educação tem armas para botar lenha nessa fogueira, né? E as nossas armas, elas são o seguinte, ela é a formação, ela é a discussão, o diálogo, a reflexão, é olhar, é pensar, é trazer, é maturar, voltar, é trazer o desassossego. A educação não é sossegada, ela precisa ser desassossegada. Ela precisa promover o diálogo e o movimento. E nessa ideia, de novo, a gente volta para o corpo docente. E nós trouxemos duas pessoas que foram tudo para nós. Uma é o Caumi Carerê, ele é um indígena e ele veio ficar com a gente um tempo e nos ajudou a vivenciar importantes eixos da cultura indígena. Foi fundamental a presença do Caumi junto com as nossas escolas, tanto com as professoras quanto com as crianças. Então, aqui tem umas fotos lindas de Caumi, conversando com as professoras e com as crianças na escola, apresentando a sua cultura, que é nossa. E aí a gente tem 1.578 crianças que tiveram essa oportunidade ímpar e inesquecível na vida. Nos diálogos com a cultura indígena, nós tivemos 178 pessoas, professores, participando e discutindo um pouco mais com o Caumi. E para aprofundar, para a gente não ficar só nas discussões e nas oficinas, nós promovemos um grande curso aí com um grupo de professores, mestres espetaculares da USP, que formavam o NEIMB em 2011, e professor Billy Malaquias, professora Rosângela Malaquias, queridos, muito respeito por eles, nos ajudaram a refletir sobre questões fundamentais, aprofundadamente. Nós tivemos, em 2010, 400 professores com uma carga horária de 100 horas. Em 2011, 500 professores com uma carga horária de 100 horas, com uma discussão profunda sobre direito, sobre mídia, sobre terras e povos, sobre resistência nos séculos, tá? E um trabalho de conclusão do curso. Foi espetacular, porque nós fomos tentando buscar envolver e impactar a rede por diversas frentes. E isso foi muito significativo para nós. Aqui, ainda na paleta de cores, além do Caumi, nós trouxemos esse queridão, beijo, João Acaiabe, que é lindo, que é o nosso griot, que trouxe toda a contação de histórias para as nossas escolas e para os professores. Maravilhoso. Aqui, quantos profissionais nós impactamos diretamente, quantas crianças tiveram oportunidade de participar das oficinas com João Acaiabe. Absolutamente significativo para a nossa vida. E aí, estou já finalizando mesmo. Nós criamos um evento, que é o Brasil África, que era um seminário anual, onde nós prestávamos conta, sim, das ações, né? Mas também era um espaço de troca, um espaço de partilha, tá? Então, nós tivemos de 2010 a 2014 o Brasil África. E, com isso, nós somos, em 2010, com 900 pessoas, em 2011, nós tivemos 1.500, 1.950. Então, um espaço aí de partilha, de exposição, de troca de experiências. Há um acervo muito grande literário que promovia aí a cultura africana e indígena, também é importante destacar. E aí, gente, em 2020, já há 3 anos, eu voltei para a escola, vou me aposentar o ano que vem, é minha expectativa, tenho 32 anos de rede pública, e como professora da educação infantil e trabalhando aí na produção de algumas propostas, a continuidade dessa história, trazendo aí um pouco de brincadeiras africanas, né, como o matacuzana, como o balaburo, e falando um pouco de Ubuntu, e falando da princesa, que tinha roupa sem cor, que é uma história que eu fiz,
né? E essa fotinho aí do lado é no começo do ano, a minha escola promovendo um estudo e nós nos dedicamos, o grupo da escola é espetacular, aí a minha gratidão para o pessoal do Higino, Batista de Lima, e nós promovemos uma discussão séria e aprofundada sobre ancestralidade com os professores, para que a gente pudesse engajar no PPP da escola as questões de ancestralidade com as crianças, né? E dessa forma, eu vou finalizando esse diálogo com vocês, porque aqui falando sozinha, que acho de diálogo, não falei sozinha, tinha a Elza e eu tinha o Emicida aqui comigo. Mas, assim, no diálogo sobre a cor da vida, que é esse papo que eu propus para vocês, ele fecha com Elza e com Emicida, dizendo o seguinte: Elza, eu almejo tudo, estou viva, quero ser sempre feliz de verdade, eu busco saúde, sucesso na vida, mesa farta, e poder caminhar de cabeça erguida, da cabeçada também faz parte de ser respeitada. Não são 50 anos, são 50 minutos de vida. Ela passa rápido, gente. São 50 suspiros revigorantes de prazer e de felicidade. Eu costumo dizer que my name is now. Meu nome é agora. Aí o Emicida fala, mas Elza, eu não se pensa que eu escolhi? Eu não escolhi fazer rap, não. Na moral, o rap é quem me escolheu, porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão. Uns rimam por ser talento. Eu rimo porque eu tenho uma missão. Eu sou o porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Fecho assim essa conversa, esse diálogo sobre a cor da vida. Quis trazer para vocês um pouco de cor, um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória, que perpassa, assim, pelos sentidos e que busca afetar e compartilhar, dialogar. É um pouco essa minha busca nesse decorrer da minha carreira. Espero ter colaborado, professor, com esse vídeo, para que a gente possa começar uma conversa, né? Vamos botar umas reticências e aí a gente pode se encontrar qualquer dia desses. Tudo bem? Muito obrigada e até breve. Ariston Music.